E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel. Estamos começando mais um vídeo da nossa série de React para iniciantes. Estamos quase lá, pessoal, tá quase acabando. Eu acho que nesse vídeo aqui a gente acaba a nossa série. Deixa aí o comentário se você está gostando ou não. Espero que vocês estejam gostando. Se não estiver gostando, escreva o porquê, pode deixar a crítica, é super bem-vinda. Quem gostou, se inscreve aí no canal, pessoal, porque eu tô tentando crescer aí para conseguir benefícios para vocês. E quanto maior a gente for, mais força a gente tem juntos. Se você não me segue lá no Instagram e bora pro vídeo. Pessoal, o que acontece? Ensinei para vocês aqui o conceito de estado, ensinei para vocês como alterar o estado a partir de um input. Vou apagar esse P aqui que a gente escreveu na nossa última aula. O nosso title aqui de cima eu vou remover, vou deixar to do app estático mesmo. Ok. Este carinha aqui, ó, o nosso title aqui eu vou mudar para input value. E aqui de set title eu vou mudar para set input value. E aí a gente continua querendo que seja uma string. E aqui no value aqui a gente vai mudar para input value. Eu estou mudando, fazendo essas alterações aqui só para ficar, pessoal, que faça mais sentido, entendeu? Só para ter um sentido melhor, porque isso é muito importante na programação. O nosso onChange aqui a gente pode deixar ele vazio. Para deixar ele vazio por enquanto aqui a gente faz assim, ó. Abre, fecha parênteses, setinha, abre, fecha chaves. Ok, esse é o estado que a gente tem. O que a gente quer fazer, tá, pessoal? A gente quer fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Quando o usuário ele digitar, a gente quer alterar esse set input value. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar o evento aqui, é a mesma coisa. Falei para vocês deixarem vazio, mas já vamos para esse passo aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente parou na última aula. Event.target.value. Beleza, fizemos a mesma coisa. E aí o que a gente quer fazer agora? Digitei aqui, o meu valor já está vindo aqui para dentro desse estado. Como a gente não está imprimindo em lugar nenhum, a gente não consegue ver. O que eu quero fazer? A partir do momento que eu clicar nesse botão, eu quero que seja adicionado dentro do meu to-do list o que eu digitei. Então, primeira coisa que a gente vai precisar fazer, vou passar uma vírgula aqui, porque eu quero uma função que seja responsável por manipular o meu estado aqui, que eu dei o nome de to-do list. Então, eu vou dar o nome de set to-do list. A gente tem esse padrão, tá, pessoal? Isso é muito comum no mundo do React, você vê isso desse jeito assim. Tá, o que a gente precisa agora? A gente precisa de uma função que ao clicar... deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui que está me incomodando. Vamos vir aqui no form group. Vou dar o nome, o display para ele de display flex. Vou dar o justify content center aqui. Beleza, porque eles se alinham aqui, tá vendo? Eles estavam desalinhados, estavam me incomodando. O que a gente precisa agora? A gente precisa de uma função que ao clicar no maisinho, ele adicione para a gente a nossa lista aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou criar essa função. A função, como não é um estado e não vai ser responsável por um estado, ela não precisa ser criada desse jeito aqui. A gente cria igual uma função normal do JavaScript mesmo. Eu vou dar o nome para ela aqui de handle click. Vamos dar o nome aqui de handle add click. Isso é uma boa prática também, tá, pessoal? De ter o nome de handle, mais o que ela vai fazer, o que ela vai controlar. Ela vai controlar o clique do botão de adição. É uma arrow function, né? Então, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E o que a gente quer fazer aqui, tá, pessoal? A gente já tem o que o usuário digitou. Eu quero adicionar o que o usuário digitou dentro da minha lista. Para ficar legal, pessoal, só para vocês entenderem, vamos colocar aqui uma primeira tarefa aqui, ó. Vou colocar que o meu to-do list já começa com uma tarefa, que seria
acordar e fazer o café. Beleza, é o mesmo exemplo que eu dei na última aula. E eu quero imprimir, certo? Porque no nosso exemplo aqui, ele mostra a nossa lista aqui, correto? Então, o que eu vou fazer, tá, pessoal? Para a gente imprimir, eu vou criar uma div que vai ser class name to-do list, que vai ser literalmente a lista. E aí, Miguel, eu quero imprimir a lista e você já me ensinou. Então, eu abro e fecho parênteses e vou colocar aqui to-do list, certo? Mais ou menos. Ele já aparece aqui, ó, acordar e fazer o café, tá vendo? Porque eu adicionei ele aqui. Deixa eu ver aqui, tá dentro do nosso form group, tá, pessoal? Adicionei dentro do form group, tá errado. Tem que ser nessa div aqui de baixo. Eu recortei e colei. Já adicionei aqui e ele já imprime a nossa lista? Não, mais ou menos. Se eu vier aqui, ó, colocar aqui, ó. Vou colocar uma outra tarefa aqui, por exemplo. Gravar um vídeo para o YouTube. Vou salvar. Reparem bem, o que está acontecendo? Ele está imprimindo uma frase ou um to-do aqui atrás do outro. Então, se eu colocar outra aqui, vou copiar e colar, eles vão ficar concatenados aqui e não é isso que a gente quer, correto? Não é isso de maneira nenhuma que a gente quer. Então, o que a gente faz para poder imprimir uma lista no React dentro aqui das nossas chaves? A gente faz um map. O map é uma função do JavaScript, eu não me lembro se eu já expliquei para vocês. Map JavaScript aqui, ó. É uma função no JavaScript que retorna um outro array. Então, o que a gente vai fazer? O map é quase assim, vou fazer uma comparação um pouco esdrúxula, mas vocês vão entender, quem vem da programação vai entender. É quase um for each, mas quem não sabe o que é um for each, não se preocupa que eu vou explicar para vocês o que é um map, tá, pessoal? Vou abrir e fechar chaves aqui. Beleza? Estamos dentro dela. O que eu quero imprimir? Quero imprimir um to-do list, certo? Então, o que eu vou fazer? Ele corrigiu aqui para mim, mas eu vou dar um Ctrl Z para a gente manter nessa formatação. Eu vou dar um ponto, e aí como eu estou no TypeScript, e o TypeScript ele já sabe que é um array isso daqui, ó. Reparem que ele sabe que é um array. Por que ele sabe que é um array? Porque eu já iniciei a variável to-do list com um array. Se eu tivesse iniciado ela aqui como null, ele não saberia, ele daria um erro para mim, ó. Se eu der um ponto aqui, ele não sabe que é um array. Ele sabe que é um array, nesse caso aqui, porque eu já iniciei. E como é uma constante, ele não pode mudar mais o tipo de dado que está aqui. Então, ele já supõe-se que é um array. E o array, ele tem uma possibilidade, ele tem uma função que... Aqui tem um monte de funções no array. Ele tem uma função aqui que é o map. O map... ele recebe uma função de callback. O que é uma função de callback? Olha, Miguel, o que é um callback? É uma função que eu vou passar para outra função e essa função que eu estou passando, ela vai ser executada para mim. Então, como ele recebe uma função, lembra que eu expliquei para vocês no JavaScript? Abre e fecha parênteses, se tem isso daqui, é uma função. Então, a gente chega no consenso que o map é uma função. Só que ele espera aqui, ó, espera de 1 a 2 argumentos, mas ele recebeu 0. E aí ele fala o seguinte, ó, an argument for callback function was not provided. Ou seja, ele precisa de uma função. Então, eu preciso passar uma função aqui. Ele já parou de dar erro. Por quê? Eu já passei a função de callback. Nesse caso aqui, ele não faria nada. Mas o que eu quero fazer? A função que eu vou receber, ela vai receber um to-do. Isso aqui é uma variável. Posso dar um nome de Miguel. Entendeu? Mas, boa prática, como é uma lista de to-do, o que vem aqui? Um to-do. E o que é esse to-do? É essa string aqui, pessoal. Nada mais do que isso, é essa string. Então, o que ele vai fazer? O map faz. Ele vai abrir a lista e vai rodar um por um. Esse é o primeiro to-do, esse é o segundo to-do, esse é o terceiro to-do. E o que eu quero fazer com o to-do? Eu não quero imprimir ele? Sim, quero imprimir ele. Então, o que eu vou fazer? Qual que é a maneira correta da gente imprimir isso daqui? Talvez seja uma lista. Então, por fora aqui, eu vou criar um UL,
que é uma lista não ordenada, que eu já ensinei para vocês. Vou copiar as nossas chaves aqui e vou colar dentro do L. E aí, o que falta? Vou reformatar aqui, tá, pessoal? O que falta... deixa eu colocar isso daqui aqui assim. E o que falta dentro? Todo o L tem dentro... O que falta? Todo o L tem dentro é um LI. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que aqui me retorne um LI. Só que dentro desse LI, eu preciso ter alguma coisa, né? Uma lista. É uma lista de to-do. Então, aqui dentro eu vou colocar o meu to-do. Pronto. Se eu vier aqui salvar, agora ele está imprimindo para mim, quebrando uma linha cada item. Aí só falta a gente estilizar, mas recapitulando, tem uma lista. Essa lista ela é dinâmica, baseada num array, num estado, uma lista de to-dos. Essa lista de to-dos eu já inicializei ela aqui, acordar e fazer o café, gravar um vídeo para o YouTube, vou colocar aqui, ó, ir à academia e vou salvar. Ele já vai alterar aqui para mim. E o que o to-do está fazendo? Ele está passando em um por um. Então aqui o to-do, a primeira vez que ele passa é esse primeiro item, acordar e fazer o café. O que ele faz? Ele imprime ele para mim dentro de um LI. A segunda vez que ele passar ali dentro, gravar um vídeo para o YouTube. Ele vem aqui e imprime ele para mim dentro de um LI. É isso. Nada mais do que isso. Só que não tem graça, né? Eu quero que esse carinha aqui comece vazio. Certo? Então, a gente já sabe como imprimir a nossa lista, ok? O que eu vou fazer agora para poder finalizar essa aula? Eu quero, toda vez que eu clicar nesse botão, que eu adicione um item nessa lista. Então, o que a gente já vai fazer? A gente já tem a nossa função aqui, que vai ser chamada no clique do botão. Como que eu chamo ela no clique do botão, Miguel? Todo button, ele tem uma propriedade que começa com on. O que é um on? Um event listener, ou seja, ele fica escutando alguma coisa. Nesse caso aqui é on click, então ele fica escutando o clique. E quando clicar, o que eu quero fazer? Eu quero chamar o handle click. É isso, só isso. Então, toda vez que eu clicar aqui agora, eu chamo essa função. A função não faz nada. Se eu fizer aqui, digitar um console log, olá, eu fui clicado, e salvar, reparem que no meu console aqui, toda vez que eu clicar, ele aparece ali, ó, olá, eu fui clicado. Só que não é isso que a gente quer que a gente faça. O que a gente quer fazer agora? Eu quero pegar o que foi digitado aqui e adicionar aqui. Agora tá muito fácil, gente, é muito fácil agora. O que a gente precisa fazer? A gente já tem o valor que foi digitado dentro do input. A gente já fez isso nas aulas passadas. Então, tudo que eu digitar dentro do input está dentro desse estado aqui, que é a mesma coisa de uma variável. Está dentro desse estado aqui que a gente deu o nome de input value. O que eu preciso fazer? Colocar dentro do to-do list. Quem que é o único cara que pode manipular o to-do list? O set to-do list, que a gente colocou ele aqui. Ele é o único que tem esse poder. Então, o que a gente vai fazer? Aí vem os conceitos do JavaScript básico. Se eu ver aqui, ó, how to push array JavaScript. Vamos colocar em português. Como adicionar um elemento ao JavaScript? Eu preciso utilizar o array. Eu escrevi elemento aqui, mas o Google é esperto aqui, ó. Ele já fala aqui para mim, ó, adicionando o elemento aqui, ó, eu utilizo o método push. Então, o array, além dele ter esse método aqui, método igual função, a mesma coisa, tá, pessoal? O array, além dele ter essa função aqui disponível para mim de map, ele tem uma outra função também que é o push. O que o push faz se a gente traduzir ao pé da letra? Ele empurra. Eu empurro um valor para a lista. O que quer dizer empurrar? Por que empurrar, Miguel? Porque, vamos supor... o empurrar, ele está empilhando os itens. Quando você empurra pro final, pro final da lista. Então, o que a gente quer fazer? A gente já tem o nosso to-do list, então eu vou dar aqui, ó, set to-do list, ou seja, eu já tenho esse valor. Então, o que eu quero fazer? Aqui entra um conceito novo do JavaScript, tá, pessoal?
O que eu quero fazer? Se eu vier aqui, então é só colocar aqui input value, ele vai reclamar que, ele fala, o argumento do tipo string não é aceito para não é assinável, né? Não é atribuível para o parâmetro, e aqui ele reclama para mim. O que a gente precisa falar? O seguinte, pessoal, eu estou tentando colocar uma string dentro de algo que é um array, não vai funcionar. Então, isso é o TypeScript que está ajudando a gente. Se fosse JavaScript, a gente teria um erro. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso de um array, certo? Porque é um array, eu forcei, eu estou falando quando eu instanciei ele aqui, falei que é um array vazio, eu forcei o TypeScript não aceitar nada diferente de um array. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar um cara que chama um spread operator aqui. Eu vou fazer o seguinte, 3 pontinhos, vou pegar o to-do list, vou colocar ele aqui e vou colocar o input value. Ele está reclamando agora que strings not assigned. Tá. O que acontece? Eu falei com ele que é um array, mas ele não sabe de que é um array. Eu preciso dizer aqui que é um array de string. Opa! Que é um... ele não vai deixar, né? Eu preciso dizer para ele aqui, no useState, quando eu utilizo esse abre e fecha aqui antes do useState, eu preciso dizer para ele o que é que eu vou armazenar nesse cara. Estou dizendo para ele, olha, esse array aqui, ele é um array de strings, entendeu? Eu estou falando o seguinte, olha, cara, essa variável to-do list aqui é um array de strings. É esse cara aqui que fica entre os sinais de maior e menor que estipulam o tipo de dado que ele vai ser. Miguel, mas por que funcionou antes? Não tinha isso daqui e funcionava. Funcionava por quê? Quando eu instancializo aqui, esse dentro do parênteses aqui, pessoal, é a mesma coisa depois do igual. Por exemplo, const name, e aí o que vai dentro do parênteses é a mesma coisa que como se estivesse depois do igual, como se quando você está criando uma variável normal. Então, o TypeScript, o que ele fala? Se ele está sendo instanciado, ou seja, iniciado com um array, então ele é um array. Mas ele não sabe de que ele é um array. Ele pode ser um array de números, ele pode ser um array de strings, ele pode ser um array de outros arrays. Então a gente não sabe de que é essa lista. Aqui eu estou falando para o TypeScript, olha, eu tenho uma lista de string. Então pronto. E aí o que eu faço? O que esse carinha, já vou explicar para vocês aqui o que ele está fazendo. Se eu vier aqui testar, preciso acordar e fazer o café. Vou clicar aqui, Reparem que, olha como que é mágico, pessoal. Isso é muito legal. Eu tenho um estado, que é o input value. A partir do input value, eu adicionei um valor a um outro estado. Então, se eu vier aqui e falar assim, ir para a academia, e vier aqui e clicar no maisinho, pronto, ele adicionou ao final da lista, ele empurrou o final da lista, por isso tem um método push lá, os valores. Miguel, mas você falou do push, mas por que você está usando isso daqui? Porque isso é muito comum, vocês vão ver muito. O que eu estou fazendo aqui? O set to-do list, ele é a única função que tem poderes para poder controlar o to-do list. Então, o que eu estou fazendo aqui? Esses 3 pontinhos aqui, ele pega o valor que já estava salvo aqui, coloca eles, por isso que é o spread, ele espalha eles novamente, ou seja, vou te dar um exemplo melhor aqui. Se eu vier aqui e apagar isso daqui, funciona, não vai reclamar para mim. Vou atualizar e vou colocar aqui, acordar e fazer o café. Vou adicionar. Ok, perfeito, não deu problema. Vou colocar aqui, ir para a academia e vou adicionar. Reparem que, o que ele está fazendo? Ele está pegando e simplesmente colocando valor lá. Tudo que ele já tinha, ele está apagando, ele está desconsiderando. E eu não quero isso, porque é uma lista. Se não fosse, então não faz sentido a minha lista perder tudo que já tinha salvo nela. Então, para isso, eu uso o spread operator. O spread operator, ele faz o seguinte, então vamos voltar aqui do jeito que era, né? O spread operator, ele faz o seguinte, olha, pega tudo que eu já tinha nesse array, adiciona ele novamente e coloca um novo valor no final. Então é isso que eu estou dizendo.
pega tudo, o spread é espalha, ou seja, coloca na minha lista tudo que eu já tinha, que é o to-do list, ou seja, isso aqui é a versão passada da minha lista. Coloca ela aqui dentro já e adiciona um novo valor. Pessoal, essa aula já está ficando um pouco grande. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não deu o like, pessoal, dá o like, se inscreve no canal, não custa nada. Ativa o sininho porque vai ter provavelmente mais uma aula de React. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não custa nada. Se inscreve aí e valeu!